Bem, Jerusalém é um mapa da Bíblia. O rei Davi Salomão, os profetas, os macabeus, Jesus, o apóstolo Paulo. Todos eles caminharam pelas ruas de Jerusalém. E, sob o Muro das Lamentações, no Monte do Templo, essa história bíblica que remonta a milhares de anos ganha vida hoje. Ninguém deveria ter visto isso. Uma câmera, não mais grossa que uma moeda, deslizou por uma pedra antiga sob o Monte do Templo de Jerusalém. E quando a imagem apareceu, um pesquisador saiu em silêncio. No Parque Emek Zurim, os visitantes podem examinar os destroços da escavação em andamento na cidade de Davi. Foi lá que Eli Elev encontrou uma rara moeda de prata da época do Segundo Templo. O que eles viram, escondida por mais de 3.000 anos sob o solo mais sagrado da Terra, a Câmara revelou materiais que não deveriam existir e um projeto que desafia a engenharia moderna. Por que foi selada com tanto cuidado e de quem isso não é um mito ou lenda? Alguém a procurou e agora a questão é se o mundo está pronto para saber por que foi escondida. A descoberta proibida. Para entender o que acaba de ser descoberto primeiro, é preciso compreender por que essa descoberta deveria ter sido impossível. O Monte do Templo é, sem dúvida, o local mais sensível da Terra. Cada pedra, cada grão de poeira carrega o peso de reivindicações concorrentes e antigas queixas. A situação política é tão frágil que até mesmo a manutenção de rotina pode desencadear incidentes internacionais. Escavações arqueológicas, aquelas que envolvem cavar, sonder e perturbar a terra, foram efetivamente proibidas por gerações. A última tentativa séria de explorar o que havia sob a superfície ocorreu na década de 1860, quando um engenheiro britânico chamado Charles Warren recebeu permissão para investigar as fundações do monte. O que ele descobriu foi notável. Rastejando por estreitos poços e túneis antigos, Warren documentou um labirinto de câmaras, canais de água e passagens escavadas diretamente na rocha. Ele vislumbrou salas que permaneceram seladas por séculos, escadarias que desciam para a escuridão e características arquitetônicas que desafiavam explicações fáceis. Seu relatório desencadeou uma onda de especulações sobre o que mais poderia estar escondido abaixo da superfície. Mas antes que uma investigação completa pudesse ser realizada, as portas foram fechadas abruptamente. Os interesses políticos e religiosos envolvidos eram simplesmente muito altos. O monte permaneceria inexplorado. Por mais de um século essa proibição vigorou. Os pesquisadores só podiam especular sobre o mundo subterrâneo sob a plataforma sagrada. Temos uma descoberta arqueológica revolucionária para compartilhar com vocês diretamente das sombras do Monte do Templo em Jerusalém. Este pequeno pingente de Menorá. Lendas locais falavam de vastos vazios ecoantes de câmaras do tesouro repletas de artefatos do templo, de passagens secretas que conectavam o monte a partes distantes da cidade. Mas essas histórias foram descartadas por estudiosos sérios como folclore, o tipo de conto exagerado que se acumula em torno de qualquer antigo local sagrado. O consenso científico era claro. O que quer que estivesse sob o Monte do Templo permaneceria desconhecido possivelmente para sempre. E então, no final da década de 1990, alguém cometeu um erro catastrófico. Descartado. Os detalhes do ocorrido permanecem controversos até hoje. Equipes de construção que trabalhavam no monte, supostamente sem supervisão arqueológica adequada, ou licenças, começaram a escavar uma grande área subterrânea. O trabalho continuou por meses, em grande parte fora da vista do público. E quando terminou, centenas de caminhões carregados de terra foram removidos de um dos sítios históricos mais importantes da humanidade e despejados sem cerimônia no Vale do Cedron, fora dos muros da cidade. Assim, milhares de anos de história estratificada, o tipo de registro arqueológico em camadas que leva décadas de trabalho meticuloso para ser adequadamente escavado e documentado, foi tratado como entulho de construção. A comunidade acadêmica ficou horrorizada. Essa não foi apenas uma perda para a arqueologia israelense ou para a história judaica. Foi uma perda para toda a humanidade, a destruição de evidências insubstituíveis de um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo antigo.
A maioria das pessoas presumia que tudo o que havia naquele solo havia desaparecido para sempre, disperso e contaminado sem qualquer esperança de recuperação. Mas um pequeno grupo de pesquisadores se recusou a aceitar esse veredicto. Em 2004, eles lançaram o que ficaria conhecido como Projeto de Peneiramento do Monte do Templo, uma tentativa audaciosa de resgatar o que havia sido descartado. O conceito era simples, mas exigia um trabalho quase impossível de executar. Eles coletariam a terra descartada, a transportariam para um local controlado e a peneirariam manualmente, balde por balde, punhado por punhado, procurando por qualquer coisa que tivesse sobrevivido à destruição. O trabalho era lento, tedioso e pouco glamouroso. Os voluntários passavam incontáveis horas sob o sol do Mediterrâneo, peneirando terra, examinando cada pedra e fragmento que emergia. A princípio, as descobertas foram modestas fragmentos de cerâmica, ossos de animais, pedaços de vidro antigo. Mas aqui encontramos muitos jarros de cerâmica com a marca do que parece ser um X. Porém, quando consultamos nossa tabela, o X no mundo antigo corresponde à letra TAV dos dias atuais. Interessante para especialistas, mas nada que fosse reescrever os livros de história. Então, os selos começaram a aparecer. Selos da verdade. No mundo antigo, os selos eram usados para autenticar documentos e marcar a propriedade de algo. Uma pessoa pressionava seu selo único em argila macia, deixando uma impressão que servia como uma espécie de assinatura. Essas minúsculas impressões de argila, chamadas bulas, estão entre os artefatos mais valiosos que um arqueólogo pode encontrar, pois frequentemente preservam nomes reais do passado. Nomes que às vezes podem ser relacionados a textos antigos. Os peneiradores encontraram dezenas deles, e quando as inscrições foram decifradas, as implicações foram impressionantes. Uma das bulas trazia o nome Galiarro, filho de Immer. Na Bíblia hebraica, Immer é mencionado como uma família sacerdotal que serviu no Templo de Salomão. Este minúsculo pedaço de argila, não maior que uma unha, era a prova física de que uma pessoa mencionada nas escrituras antigas realmente existiu, realmente caminhou sobre as pedras do templo, realmente selou este selo com a própria mão há 3.000 anos. Mas selos surgiram com nomes que correspondiam a outras famílias sacerdotais registradas em textos antigos. Alguns apresentavam símbolos associados ao serviço do templo, imagens de portões, objetos cerimoniais e vestimentas rituais. Os pesquisadores não estavam mais encontrando apenas artefatos. Estavam encontrando as impressões digitais das pessoas que administraram uma das instituições religiosas mais famosas da história da humanidade. Durante anos, os céticos argumentaram que o primeiro templo era mais lenda do que fato, uma história exagerada ao longo de séculos de recontagens. Esses selos sugeriam o contrário. Os nomes eram reais, as pessoas eram reais, o templo era real. Entre os achados havia um pente de marfim ainda intacto após quase 3 milênios, com uma inscrição sobre pureza ritual. Havia também utensílios de bronze usados para o serviço no templo, ainda conserva vestígios de antigas fogueiras. Foram encontrados fragmentos de ladrilhos decorados joias, que podem ter adornado sacerdotes e fiéis, e moedas de diversos impérios que governaram o monte ao longo dos séculos. Cada objeto era como uma fenda em uma parede de incertezas históricas, deixando a luz entrar em câmaras que permaneceram escuras por muito tempo. Mas o projeto de peneiramento revelou algo mais, algo que apontaria para uma descoberta ainda mais dramática. À medida que os pesquisadores catalogavam a localização dos diferentes artefatos na Terra depositada, um padrão emergiu. Os objetos não estavam distribuídos aleatoriamente. Pareciam se agrupar de maneiras que sugeriam que haviam se originado de um local específico, um local que havia desabado ou sido deliberadamente enterrado. O padrão apontava para câmaras seladas que permaneceram intocadas por mais de 1000 anos. A questão não era mais se existiam espaços ocultos sob o monte, mas sim o que eles continham, radiografando o templo. Durante décadas, a tecnologia para observar o que havia sob a superfície do Monte do Templo simplesmente não existia, pelo menos não de uma forma que pudesse ser usada sem escavação física.
O radar de penetração no solo e outras tecnologias de sensoriamento eram muito rudimentares, tinham um alcance muito limitado ou eram muito pouco confiáveis para produzir resultados significativos através de dezenas de metros de pedra e aterro. Mas a tecnologia não para de evoluir. No início de 2023, uma nova equipe de pesquisa chegou a Jerusalém com equipamentos que pareceriam ficção científica para Charles Warren. Eles implantaram a mais recente geração de radares de penetração no solo, capazes de detectar anomalias em grandes profundidades com uma resolução sem precedentes. Utilizaram a tomografia de Mons, a mesma tecnologia que havia revelado. Mesmo com 4.500 anos, a Grande Pirâmide de Gizé ainda guarda alguns segredos. Recentemente descobrimos um novo e fizemos isso usando partículas subatômicas do espaço. O vazio oculto no interior da Grande Pirâmide de Gizé, descoberto apenas alguns anos antes. Os muons são partículas subatômicas que caem constantemente da alta atmosfera, atravessando a matéria sólida, em velocidades diferentes, dependendo de sua densidade. Ao posicionar detectores em locais estratégicos e medir como os muons se propagavam pela estrutura, os pesquisadores conseguiram criar na prática uma radiografia de toda a pirâmide sem mover uma única pedra. Eles concentraram seus esforços iniciais na encosta sul do monte, uma região onde o leito rochoso desce abruptamente em direção à antiga cidade de Davi. Há muito se suspeitava que essa área abrigasse espaços ocultos, mas ninguém jamais havia conseguido confirmar o que havia embaixo dela. Quando os dados começaram a chegar, os pesquisadores mal podiam acreditar no que estavam vendo. As varreduras revelaram formas geométricas, onde a natureza deveria ter produzido apenas pedras irregulares. Havia vazios retangulares, passagens lineares e o que pareciam ser escadarias descendo até a rocha matriz. Essas não eram formações naturais. Eram estruturas feitas pelo homem, preservadas na escuridão por milênios. Quando a equipe sobrepôs seus dados de radar modernos aos mapas desenhados à mão que Charles Warren havia produzido na década de 1860, os resultados foram extraordinários. As características correspondiam à precisão cirúrgica. Os corredores que Warren vislumbrara através de estreitos, poços, as passagens bloqueadas que não conseguira explorar as câmaras sobre as quais apenas teorizara. Todas elas apareciam nas digitalizações exatamente onde seus desenhos centenários previam que estariam. O explorador vitoriano estava certo. Existia um mundo oculto sob o Monte do Templo, e agora pela primeira vez na história, os pesquisadores tinham um mapa claro de como chegar lá. A descida... Trabalhando dentro de uma zona de escavação legal logo fora dos muros de contenção principais do monte, a equipe iniciou o trabalho minucioso de remover séculos de detritos acumulados. Camada por camada, eles removeram o material depositado por construtores das eras otomana, cruzada e bizantina. Cada camada contava sua própria história. Fragmentos de cerâmica medieval, acessórios de ferro da época das cruzadas, moedas bizantinas desgastadas pelo tempo. Os pesquisadores documentaram tudo meticulosamente, sabendo que o mundo acadêmico examinaria minuciosamente cada afirmação feita. E então, vários metros abaixo da superfície moderna, encontraram algo sólido. Era uma escadaria esculpida diretamente na rocha natural com uma precisão que demonstrava uma séria intenção arquitetônica. Os degraus estavam lisos no centro, polidos por incontáveis pés ao longo de incontáveis anos. Não se tratava de uma passagem secundária ou de um canal de drenagem. Era um importante ponto de acesso, uma entrada formal para algo relevante. A escadaria descia em um ângulo íngreme em direção ao centro do monte. Em sua base, os pesquisadores encontraram uma porta parcialmente desmoronada, mas ainda reconhecível, e além da porta havia uma câmara. O ar no interior era notavelmente calmo e seco, preservado pelo controle climático natural da pedra profunda. Nas paredes, os pesquisadores puderam distinguir tênues entalhes cruzes e letras gregas, que datavam o uso mais recente desse espaço ao período bizantino, talvez ao século IV ou V depois de Cristo. Em algum momento, este local fora um espaço secreto de culto cristão escondido durante uma era de convulsão religiosa, mas a camada bizantina era apenas superficial. Ao examinarem o piso mais de perto, os pesquisadores notaram irregularidades locais, onde a superfície não combinava exatamente com a pedra ao redor.
Uma análise minuciosa revelou que os ocupantes bizantinos haviam assentado o piso sobre algo mais antigo, algo que talvez nem eles próprios compreendessem completamente. Sob o reboco bizantino, jaziam enormes pedras de fundação, algumas pesando várias toneladas, talhadas com uma técnica chamada desenho marginal, que é a marca registrada do mais alto nível da arquitetura real antiga. A precisão era impressionante. Essas pedras foram moldadas e posicionadas com tolerâncias, que desafiariam os equipamentos modernos. E seu alinhamento não era arbitrário. Quando os pesquisadores mapearam a orientação dessas fundações, descobriram que ela correspondia precisamente às geometrias sagradas descritas nos textos bíblicos, as proporções do templo, a orientação do Santo dos Santos e as relações matemáticas que supostamente regiam a morada do divino. Eles haviam encontrado as fundações do Templo de Salomão não em fragmentos espalhados por caminhões de entulho, mas em seu local exato, exatamente onde as fontes antigas indicavam que estariam. Foi o tipo de descoberta que acontece uma vez por geração, aquela que redefine campos inteiros de estudo. Mas isso era apenas o começo, porque no fundo da câmara, mal visível na penumbra, havia outra escada e esta estava bloqueada, a porta selada. A segunda escadaria não desabou simplesmente. Ela foi selada de forma deliberada e sistemática. Pedras pesadas foram encaixadas na passagem em ângulos irregulares e, em seguida, cimentadas no lugar com uma argamassa rudimentar, porém eficaz. O bloqueio não foi obra da erosão ou de um terremoto. Foi obra de mãos humanas. Mãos que claramente estavam com pressa, mãos que queriam ter certeza absoluta de que ninguém jamais passaria por aquela porta novamente. Em arqueologia, aprende-se a interpretar as intenções do passado através de evidências físicas. Uma porta que desaba naturalmente tem uma aparência muito diferente de uma porta que foi deliberadamente selada. O desabamento natural é caótico aleatório, seguindo o caminho de menor resistência. O selamento deliberado é proposital estratégico concebido para resistir a futuras tentativas de entrada. Este bloqueio foi inquestionavelmente intencional. Alguém em algum momento da antiguidade decidiu que o que quer que estivesse além desta escadaria precisava permanecer oculto. A questão que intrigava os pesquisadores era simples. Por quê? O que eles estavam tentando proteger ou o que estavam tentando conter? Análises preliminares da área além do bloqueio revelaram algo inesperado. As paredes da câmara do outro lado pareciam ser revestidas com chapas de metal, cobre ou bronze. Uma moeda de bronze foi encontrada durante uma pequena restauração em uma parte da muralha da era Hasmoneia, que atravessa o pátio da cidadela. Havia vestígios de chumbo em algumas áreas. Esses materiais não faziam sentido no contexto de um simples depósito ou túmulo. Chumbo e cobre têm funções muito específicas na construção. Eles bloqueiam a radiação, previnem a corrosão e fornecem blindagem eletromagnética. Por que os construtores da antiguidade se dariam ao trabalho de revestir uma câmara subterrânea com esses materiais? O que eles tentavam manter dentro ou fora? Mistérios hidráulicos. Enquanto uma equipe se concentrava na escadaria selada, outra voltava sua atenção para um mistério diferente: o sistema de água. No mundo antigo, a água era muito mais do que um recurso para beber e lavar. Era o meio de purificação, a substância que separava o sagrado do profano. O Templo de Jerusalém era famoso por seus elaborados rituais de purificação que exigiam grandes quantidades de água pura levadas a locais precisos em momentos precisos. O que os pesquisadores mapearam não era um simples aqueduto ou sistema de cisternas. Era uma maravilha da engenharia que desafiava explicações fáceis. Quilômetros de canais foram escavados na rocha sólida, revestidos com um sofisticado reboco hidráulico que permaneceu impermeável por quase 3.000 anos. Os canais não eram uniformes. Algumas foram projetadas para manter vazões constantes. Outras apresentavam sistemas de regulação de pressão primitivos, porém eficazes. Havia válvulas de transbordamento, bacias de decantação e redes de distribuição que não destoariam em uma moderna estação de tratamento de água. A dimensão do sistema era impressionante. Estimativas conservadoras sugeriam que ele poderia conter milhões de litros, muito mais do que o necessário para as abluções rituais, mesmo durante os períodos festivos mais movimentados, quando centenas de milhares de peregrinos lotavam os pátios do templo.
Se o sistema fosse puramente para purificação religiosa, seria extremamente complexo. Isso sugere que a água servia a outro propósito, que os antigos construtores considerassem importante o suficiente para justificar um investimento tão enorme de mão de obra e recursos. Uma das teorias mais radicais que surgiram dessa descoberta envolve a engenharia acústica. Alguns pesquisadores observaram que a água que se move por canais de pedra sob alta pressão pode criar vibrações de baixa frequência, sons que são sentidos no corpo mais do que ouvidos pelos ouvidos. Se o sistema hidráulico do templo foi projetado para criar essas vibrações em frequências específicas, isso poderia ter induzido profundos efeitos físicos e psicológicos nos fiéis que estavam nas plataformas acima. O templo não teria sido apenas um edifício, teria sido um instrumento gigantesco vibrando numa frequência concebida para alterar a consciência e criar uma sensação de presença divina. Outros foram ainda mais longe, apontando para o alto teor de quartzo no calcário da Judéia e para a forma como os canais de água estão ancorados na rocha matriz. O quartzo é piezoelétrico, o que significa que gera pequenas cargas elétricas quando submetido à tensão mecânica. Será que os antigos construtores estavam tentando aproveitar algum tipo de fenômeno elétrico natural? Seria o templo uma espécie de bateria gigantesca que coletava e concentrava energias que só agora começamos a compreender? A precisão matemática do alinhamento dos canais torna difícil descartar completamente essas questões. Seja lá o que os construtores estivessem fazendo, faziam com intenção e habilidade extraordinária. A teoria da arca. Todas essas descobertas, inevitavelmente, nos levam de volta ao mistério mais famoso da arqueologia bíblica, a Arca da Aliança. Segundo textos antigos, a arca era um baú de madeira revestido de ouro que continha as tábuas dos 10 mandamentos e servia como trono da presença de Deus na terra. Era guardada no Santo dos Santos, a câmara mais interna do templo, e era tão sagrada que tocá-la significava morte instantânea. A arca era o coração da adoração israelita, a âncora física de sua aliança com o divino. E então, ela desapareceu. A narrativa tradicional diz que a arca foi capturada pelos babilônios quando destruíram o primeiro templo em 586 a.C., ou que foi destruída nos incêndios do cerco. Os soldados babilônicos massacram a população da cidade e semeiam destruição por toda parte. Os gritos de dor das vítimas, muitas delas mulheres, crianças e idosos, ecoam por todos os cantos, mas é justamente isso que intriga os historiadores. Os babilônios eram meticulosos registradores e seus relatos sobre os tesouros do templo não mencionam a arca. Eles listam vasos de ouro, utensílios de prata, objetos cerimoniais de todos os tipos, mas não o artefato mais importante de toda a estrutura. Se tivessem capturado a arca, teriam se vangloriado disso. Se a tivessem destruído, teriam registrado a destruição. O silêncio nos registros sugere uma terceira possibilidade. A arca não estava lá quando os babilônios chegaram. Alguns pesquisadores acreditam que a arca foi movida antes do cerco, escondida em um local preparado onde pudesse sobreviver à destruição iminente. Os sacerdotes do templo teriam sido avisados com antecedência da invasão babilônica. Eles teriam tido tempo para proteger seus bens mais sagrados. E que lugar melhor para esconder algo do que em câmaras escavadas na rocha sob o próprio templo? Câmaras que poderiam ser seladas e esquecidas, aguardando um dia de restauração que ainda não chegou. A escadaria selada. A câmara revestida de cobre, além dela, a natureza deliberada e desesperada do bloqueio. Tudo isso assume um novo significado à luz da teoria da arca. Se os antigos sacerdotes não estivessem apenas escondendo um artefato religioso, mas sim algo genuinamente poderoso, algo que os textos bíblicos descrevem como letal para os despreparados, então as escolhas de engenharia começam a fazer sentido. A blindagem metálica, o isolamento nas profundezas do subsolo, o selo permanente. Essas são as escolhas que você faz quando está lidando com algo perigoso, algo que exige contenção absoluta. O resultado final. Os pesquisadores agora estão se preparando para o que chamam de resultado final.
utilizando câmeras de fibra óptica ultrafinas do tipo usado em endoscopia médica e microdrones menores que um beija-flor, eles pretendem percorrer as frestas microscópicas da escadaria bloqueada. O objetivo é ver o que há do outro lado sem mover uma única pedra, sem romper o selo que se mantém intacto há 3 milênios. A tecnologia é delicada e a margem de erro é praticamente nula. Um movimento em falso poderia desencadear um colapso que enterraria a descoberta para sempre. Há uma sensação palpável de pavor misturada com entusiasmo no grupo de pesquisa. À noite, depois que os equipamentos são desligados e os dados são copiados, a equipe fica sentada em silêncio, olhando para as imagens preliminares em suas telas. Eles sabem que estão à beira de algo sem precedentes. Sabem também que algumas descobertas não podem ser desfeitas, que algumas portas, uma vez abertas, mudam tudo o que vem depois. Os dados dessas descobertas ainda estão sendo processados por supercomputadores e modelos de IA em todo o mundo. As descobertas preliminares já causaram grande impacto nos círculos acadêmicos, embora as implicações completas ainda não tenham chegado ao público em geral. Não estamos mais fazendo suposições com base em fragmentos de cerâmica e pergaminhos desbotados. Estamos analisando imagens do subsolo que revelam uma cidade sob a cidade, uma infraestrutura de sofisticação impressionante e uma câmara selada que alguém se esforçou ao máximo para esconder da história. Sob Jerusalém, os selos ainda resistem, mas não por muito tempo. As pedras permanecem exatamente onde foram colocadas por aqueles que acreditavam que certas coisas eram perigosas demais para serem descobertas. E a água ainda corre por canais escavados há 3.000 anos. As câmeras estão se aproximando. O silêncio está diminuindo e a história começa a se transformar sob nossos pés. Quando essa última barreira for rompida, ela não revelará apenas o que estava escondido, mas também por que estava escondido. E quando a porta finalmente se abrir, isso mudará o que sabemos sobre o passado ou o que acreditamos sobre nós mesmos. Vejo vocês na próxima.